Essa semana muito se ouviu nas redes sociais a palavra cancelamento. Mas o que isso significa de fato? Quem explica pra gente é o psicanalista Jonatas Liache. Olá, Jonatas, Oi, tudo Jorge, bem? tudo bem, e você? Tudo bem também. Tá bom. Jonatas, é um programa de reality show super conhecido, tanto no Brasil quanto fora, tem sido muito citado porque uma participante acabou cancelando um outro competidor. Quando a gente fala de cancelamento, o que de fato isso significa? Eu acredito, Jade, que essa ideia do cancelamento, eu não chamaria de uma cultura, mas uma subcultura. Eu acho que ela está mais ligada a uma outra cultura maior. Mas essa ideia do cancelamento, ela é uma coisa que advém basicamente de um instinto humano. O instinto de sobrevivência e de superação. Porque quando a gente fala cancelar, a gente está falando de eliminar, correto? O termo está associando a eliminação. Eu preciso eliminar alguém que me ameaça. Então, essa ideia de cancelamento nas redes sociais, ela sempre foi assim. Se você está andando dentro de um ambiente ou de uma cultura em que a maioria aceita ou é favorável aos valores dessa cultura, tudo bem. Se você não anda, então você deve ser excluído desse ambiente. Uma vez que você pensa diferente. Então, essa ideia de cancelamento vem muito desse negócio de aniquilar o adversário, porque ele não pensa como eu. Então, eu preciso eliminá-lo. Quanto ao programa dito, eu tenho muita dificuldade com esses programas chamados reality shows, porque de reality ou de realidade não tem nada, absolutamente nada. Já comprovadamente, eles são arquitetados, orientados por psicólogos, psicanalistas, por diretores, interesses comerciais, uma série de coisas. Então, quando a gente vê essa cultura, chamada cultura de cancelamento, adentrando no nosso lar, é porque a gente está verificando que as pessoas estão apelando para determinadas posturas a fim de que alguns outros valores sejam mais vistos, mais, enfim, levantados diante das câmeras. Eu citei o programa porque, como eu falei, sim, nas redes sociais, essa semana foi muito falado. Muito comentado. E muitas pessoas julgaram e até repudiaram a atitude da competidora. Mas aqui fora a gente vê que isso acontece muito, né? Muito além do programa. Essa subcultura do cancelamento sempre aconteceu. Acontece no ambiente de trabalho, por exemplo, quando alguém está interessado num cargo e tem um concorrente que talvez seja até mais eficiente do que ele para aquele cargo. Então, esse primeiro, sentindo-se ameaçado, desenvolve um ambiente muito propício para ele e desproporcional ou sem visibilidade para o outro que o ameaça. Então, cria fofoca, cria mentiras e uma série de coisas, eliminando a possibilidade de se assumir. Então, veja só que é uma questão de... Por isso que eu falo que é uma subcultura. É uma subcultura ligada à cultura do politicamente correto. Essa sim é uma cultura. O que é o politicamente correto? É quando eu estabeleço uma coisa que seja adequada em cima do que é certo. Olha, o advérbio de modo politicamente, como é que ele vai ajustar ou melhorar aquilo que já é correto? É um absurdo. O que é correto ou é correto ou não é correto. O que é correto já é correto. Como é que eu vou tentar melhorar esse correto para beneficiar alguém? Então, o politicamente correto, como cultura central, criou esses mimizinhos, esses mimimi da vida de não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Então, quando a gente vê esse ambiente na televisão muito mais expresso, é porque ele sempre existiu de modo mais velado na sociedade de modo geral. E na vida das pessoas atingidas, como é que esse cancelamento pode resultar em alguns traumas, problemas? Absolutamente todos, né? Porque, por exemplo, o grande problema que eu vejo também, Jade, é que essa ideia do cancelamento, ela só tomou essas proporções depois das redes sociais, depois da internet. Então, a internet é um mundo de ninguém. Não há uma lei absoluta. Estão tentando regulamentar agora, mas não existe. Então você queima uma pessoa dentro de uma rede social e isso viraliza ou se espalha. Até, a minha avó que dizia, até provar que focinho de porco não é tomada,
Ou seja, até provar que aquilo de fato não era uma verdade, por exemplo, vamos dizer que foi uma calúnia, foi uma mentira, uma fofoca. O gasto já foi feito. E esse gasto jamais será retroagido. Nunca vai ser recuperado, jamais. Eu conheço vários casos de pessoas que foram vítimas de mentiras, de chamadas fake news, na rede social, passaram anos se defendendo, inclusive na justiça, ganharam a causa na justiça, foi comprovado que a pessoa não tinha nada, mas ela jamais voltou a ter a visibilidade, toda a importância dela que ela tinha antes do fato acontecer. Então, os traumas são grandes e são irreversíveis na maioria dos casos. E quando a gente pensa assim no cancelamento e no que motiva as pessoas a tomar essas atitudes, teria algum exercício, assim, algum processo de autocrítica mesmo a ser feito para que não se tome essa atitude, por exemplo? É difícil porque uma pessoa, quando tem uma certa intenção, essa intenção ela precisa se transformar em ação. Até que ela... Porque o que é uma intenção? É algo de dentro que promove uma tensão. Eu estou intencionado, ou seja, eu estou pressionado a fazer algo. Enquanto eu não fizer isso, essa tensão permanece. Então, enquanto essa intenção não se transforma numa ação, a pessoa não vai ficar parada, ela não vai se aquietar. A questão é qual é a motivação da pessoa a fazer aquilo que ela está fazendo. Qual é a motivação? Eu acho que a motivação básica nessa ideia de cancelamento é a seguinte: se eu cancelar você é porque alguma coisa em você me incomoda ou me ameaça. Então eu preciso providenciar o seu cancelamento para que eu possa sobreviver a qualquer coisa que esteja relacionada à nossa relação. Isso é complicado, isso é muito difícil. Mas como a gente disse agora há pouco, é impossível reverter essas situações. O básico mesmo é o seguinte: como é que a troco de que eu estou fazendo aquilo que eu estou fazendo? A ideia do que aconteceu aí no programa de televisão é uma coisa muito articulada, muito. Tanto é que essa personagem, posteriormente, depois de toda a repercussão, voltou atrás. Voltou atrás como, se ela não sabe o que está acontecendo aqui fora? É porque a direção foi ali, chamou no confessionário, naquela sala específica, e olha, é melhor você mudar o seu tom, porque senão vai dar problema, a gente... sofrendo até ameaças de processo, uma série de coisas. Quer dizer, o grande problema, Jade, é a rede social. Terra de ninguém, em que você solta uma coisa e se isso viraliza, você compromete até o futuro de carreira profissional e até do psiquismo e das emoções de uma pessoa. O que eu tenho notado é que as pessoas, cada vez mais, elas estão intolerantes a erros. Sim. Né, ao erro do próximo. E aí eu vi uma publicação recentemente que um erro ele pode ser voltado atrás. Sim. Com certeza a pessoa tem a chance de mudar. Sim. E o que acontece na maioria das vezes é que essa chance não é dada. Eu acho que nesse caso especificamente você tem razão, se a fonte da notícia, essa fonte voltasse atrás. Porque o que a gente vê é o seguinte: eu falo de você e aí isso viraliza. Aí você prova que não era nada aquilo. Se eu, a fonte original dessa notícia, eu não reconhecer que estava errado, o estrago não volta mais, não tem como voltar. E ainda corro o risco de depois ser eu mesmo cancelado por ter cancelado você e descancelado depois. Porque eu não posso nem ter o direito, muitas vezes, como você falou, agora a intolerância é muito grande, não posso nem ter o direito de voltar atrás daquilo que eu falei. E aí, nesse caso, gera até um medo nas pessoas e acaba inibindo a voz delas, né? Também, sim, assim, o seu posicionamento. Isso é fantástico o ponto que você está tocando, porque é a sua individualidade que está em jogo. E quando eu falo da cultura do politicamente correto, é uma cultura do coletivismo, em que se a maioria está dizendo, então todo mundo tem que dizer. Se a maioria votou, então todo mundo tem que apoiar. Se a maioria tem esse consenso, como se consenso fosse a palavra significasse unanimidade. Então tem que fazer isso. Quer dizer, eu me sinto fora e excluído se eu não for mais coletivo do que individual. Eu perco o meu direito de ser eu mesmo quando eu levanto a minha voz. Não, eu não concordo com você. Aí eu argumento por que não concordo. Mesmo assim, não, você está errado, porque a maioria diz isso. O consenso diz aquilo. Por que você está andando na contramão? Então, a gente vê, inclusive, que até a própria Constituição está sendo desrespeitada nos dias de hoje, porque as pessoas não podem mais dizer o que elas pensam.
E a Constituição garante que você tem o direito à livre expressão, de expressar aquilo que você está sentindo, ainda que você esteja errado. A única coisa que você corre o risco é de ser julgado pela lei que existe para preservar a individualidade de cada um. Então, acho que o maior problema é o que você falou. A gente perdeu o direito de ser indivíduo num mundo tão coletivo. Tá ficando chato esse mundo, né? É isso, Jonatas. Muito obrigada por esclarecer e torcer para que o mundo melhore, né? Para que cada vez mais possamos ser seres humanos melhores e respeitosos. Sempre, sempre. Tá bem, muito obrigada. Imagina, obrigado você.